sou estudante de escola pública, tá, aqui do Distrito Federal. Então, eu fiquei aí no vestibular, fiquei para tentando entrar na UNB, não consegui, então fui bolsista do ProUni. Em um dado momento, eu perdi a bolsa e eu precisei arranjar um estágio para conseguir custear a minha bolsa dentro da faculdade particular. E aí foi quando eu consegui um estágio na Câmara dos Deputados. E eu lembro da minha alegria, porque, na época, minha mãe não tinha condições de pagar a minha faculdade. Naquela época, a faculdade era uma coisa muito difícil. E foi por meio do meu estágio que eu consegui terminar o meu curso. E eu fiquei 2 anos na Câmara dos Deputados, foi ali onde eu consegui fazer network, foi ali onde eu consegui, inclusive, ver, né, muita da legislação ser votada, foi onde eu consegui vivenciar muito do que eu sei hoje sobre direito, sobre Constituição, foi onde eu também aprendi muito o que não deve ser feito, porque a gente sabe ali também que, infelizmente, é um ambiente muito hostil, principalmente para a gente que é mulher, né? A política, infelizmente, é um ambiente muito hostil, mas foi uma escola para mim, então foi um estágio que me ensinou muito e que eu tenho muito carinho por esse por esse estágio ter sido o que fez com que eu conseguisse pagar minha faculdade. Então, eu paguei metade da minha faculdade e minha mãe pagava a outra metade. Então, eu tenho muito orgulho disso. Então, coordenadora de carreiras, eu vejo na prática ali, no dia a dia, né, com a minha equipe atendendo, cada um dos casos que a gente tem ali. A Universidade Católica é uma universidade particular, uma universidade que é filantrópica, então a gente tem ali quase 4, 5 mil estudantes que são bolsistas. E a gente tem uma realidade ali muito próxima de estudantes que precisam do estágio para sobreviver, para pagar a marmita que ele vai comer, para pagar o transporte que ele vai para a faculdade, para pagar os livros que ele vai estudar, para custear o dia que ele vai passar na universidade. Tem estudante que chega lá de manhã e ele vai embora à noite. Por quê? Ele mora... A universidade, para quem não conhece, né, e para outras pessoas que estão estudando, que estão ouvindo em outros lugares do país, então a universidade fica em Taguatinga, que é uma cidade que é longe, né, daqui do centro de Brasília. Então, tem gente que estuda no entorno. Então, é quase 40, 50, 56 quilômetros de distância. Então, ou seja, tem estudante, eu também sou docente, então tem estudante que tem que sair da aula 9h30 da noite, 9 horas da noite, e vai chegar em casa meia-noite. Então, ou seja, é uma realidade cruel. Tem estudante que sai da aula 10h30 da manhã, porque ele precisa chegar no estágio meio-dia. Então, ou seja, eu falo até me arrepio, porque é uma realidade muito cruel, isso dentro de uma universidade particular. E aí eu fico imaginando isso dentro de uma universidade pública. Então, ou seja, a gente ainda tem uma realidade muito dura da educação brasileira no ensino superior. Hoje em dia, a gente consegue ter um acesso muito grande ainda da educação, né, professores? Graças a Deus. Mas, infelizmente, muitos estudantes estão entrando, mas muitos deles não conseguem permanecer. Então, o que a gente consegue fazer? O que a gente precisa fazer para que esse estudante permaneça? Lá na universidade, a gente fala muito sobre permanência estudantil. Então, não é simplesmente o estudante entrar dentro da universidade, ele precisa permanecer. Então, o estágio, ele é também uma forma do estudante permanecer na universidade, certo? Então, tem estudante que utiliza o estágio para custear a vida dele dentro da universidade, mas também para ajudar dentro de casa. Então, tem estudante que quer arranjar 2 estágios, 3 estágios. Tem estudante que chega lá para mim e fala, professor, eu preciso de 2 estágios, eu preciso de 3 estágios. E a gente fala, mas não tem condições, você não pode, pela lei de estágio, você só pode ter até 30 horas semanais, professora, mas o que eu estou ganhando aqui não é suficiente para eu ajudar em casa. Então, ou seja, a lógica está se invertendo. Ou seja, aquilo que a nossa aluna falou, que o estágio é aquele momento de aprendizado,
É exatamente isso. Mas acaba que a lógica está sendo invertida, é a lógica que é para se manter financeiramente. Então, ou seja, nós temos que dar as mãos, né? E aí, quando eu falo nós, é nós enquanto universidade, enquanto Ministério Público, enquanto empresas, organizações, instituições. Não é uma realidade fácil de ser mudada, é um problema que é complexo para que a gente possa realmente querer que esses estudantes estejam no mundo do trabalho, para que eles possam estar realmente ali numa fase de aprendizado, porque o estágio é o primeiro passo para eles estarem no mercado de trabalho. Eles estão ali realmente para aprender, mas acaba que muitos deles precisam sustentar a própria família. Então, a gente também tem realidade de estudantes que vêm de outros estados, e aí a família faz um duro danado, faz um esforço danado, às vezes é a primeira pessoa da família que vai entrar ali na universidade para que a pessoa consiga mudar a realidade daquela família. Então, como que você vai estudar, você vai trabalhar? Tem muitos deles que nem conseguem estagiar. A pessoa precisa arranjar um emprego para ela conseguir pagar a faculdade, conseguir mandar dinheiro para a família, certo? Para o pai, para a mãe. Então, ou seja, são muitas realidades. Por quê? Isso representa a desigualdade social que o nosso país hoje representa. Então, quando a gente fala do estágio, ela respinga também aquilo que a gente enfrenta hoje no nosso país, o retrato econômico que o nosso país hoje enfrenta, certo? Então, a gente... E as empresas, né, que são aí, que têm grandes responsabilidades sociais, elas precisam entender essa grande oportunidade que elas têm de transformar a realidade que elas têm hoje no Brasil e nos dar as mãos, porque elas precisam saber estruturar um programa de estágio que realmente dê condições do estudante aprender, dele ter formação, dele ter um salário, uma bolsa digna, dele, inclusive, ter até mais um pouco daquilo que a lei de estágio prevê, certo? Porque a lei de estágio ela prevê uma bolsa, um auxílio, um vale-transporte, mas tem programas de estágios que vão além. Tem programa de estágio, né? E aí são programas de estágio muito bem estruturados que prevêem programa de formação, que prevê programa de estudo de línguas, que prevê, como a nossa colega falou, Vale Cultura, certo? Prevê bolsa para que a pessoa possa fazer uma atividade física. E aí algumas pessoas podem falar, mas isso já é muita vantagem. Pessoal, vamos lá, a gente precisa pensar numa coisa, uma coisa que a gente fala muito, bem-estar, saúde mental. Hoje em dia, saúde mental, bem-estar, não é privilégio. A gente sabe, e a gente tem falado muito nisso, e aí a minha equipe de psicólogos vão ficar felizes comigo, a gente sabe que quando um profissional ele está feliz no ambiente de trabalho, isso reverbera na empresa, na organização, certo? Então, se você trata bem seu estagiário, se você trata bem o teu colaborador, o teu funcionário, você não está gastando dinheiro, você está investindo no bem-estar dele. A gente tem uma expressão que a gente fala dentro da comunicação, uma vez que eu sou da área de comunicação e a professora Carolina também, que a gente fala que é endomarketing. Então, ou seja, você está cuidando do bem-estar do teu colaborador e do teu estagiário. Então, ou seja, você tratando bem o teu estagiário, quando ele se formar, ele vai querer trabalhar na tua organização, na tua empresa. Então, ou seja, não é muito melhor você tratar bem o teu estagiário ao ponto dele falar assim, nossa, essa organização é tão boa, eu gosto tanto de estar aqui, que eu gostaria de ser efetivado, do que você ter que ir lá fora e procurar um outro estagiário. Então, ou seja, as duas partes ganham. Então, a gente precisa mudar a relação que a gente tem com o mundo do trabalho. Então, acabar com esse pensamento de que trabalho é uma coisa que é sofrida. Não estou dizendo e nem romantizando que trabalho só vai ser mil maravilhas. Não é isso, não é uma visão infantil e nem imatura de pensar que a gente só vai fazer aquilo que a gente quer. Mas de que, sim, a gente pode trabalhar num ambiente onde seja saudável. E a gente pode e deve começar isso já dentro do estágio. Então, se você estrutura um programa de estágio
muito bem feito, muito bem estruturado, o estagiário ele vai querer permanecer com você. Então, eu já tive bons estagiários que a gente conseguiu efetivar isso lá na Universidade Católica. Então, um beijo aí para o João, que foi um excelente estagiário, que depois, né, ele conseguiu ser efetivado aí no outro setor. Então, por quê? Porque ele foi um excelente estagiário, ele gostou do que ele fez, ele conseguiu se superar, a gestora conseguiu ver capacidade nele e ele foi efetivado. Então, ou seja, é um pontapé inicial. Então, ou seja, o estudante já sai do ambiente, já sai formado e já incluído dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Hoje em dia, é raro, né? E aí a gente tem algumas pesquisas que falam que até 2 anos você já sair formado e já empregado é algo muito raro. Então, quantas pessoas que vocês conhecem que se formam e que não estão hoje no mercado de trabalho? Não é verdade? Então, ou seja, se você já sai, se você já está empregado dentro de uma organização, dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, já conhecendo os valores, a missão, já conhecendo mais aquela organização, é muito melhor para você e para a empresa. Agora, quando você sai, você se forma e você não consegue se colocar no mercado de trabalho, aí é uma dificuldade para você, é uma dificuldade, é um desafio para a instituição. Não é verdade, professora? Então, ou seja, quantos que a gente tem aí, né? Quantas turmas, quantos estudantes que saem, né, por semestre das instituições, das universidades, que, infelizmente, os estudantes não estagiam, vão para o mercado de trabalho, né? Estão no mercado de trabalho, vão saem com diploma em mãos e que não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Então, ou seja, é todo um sistema que precisa estar de mãos dadas para que a gente consiga fazer com que o estágio seja o primeiro passo para incluir esse jovem no mercado de trabalho, esse jovem na sociedade. A gente tem aí hoje uma expressão que fala dos jovens nem, né? Que é o jovem que nem estuda, o jovem que nem trabalha. E isso assim, me dá uma tristeza, porque a gente que geralmente, né, já passou dessa primeira fase aí da juventude, né, que já passou em mais dos 30, 35 mais, 40 mais, a gente vê assim o tanto de coisas que a gente tem para fazer no mundo, tanto de lugares que a gente tem para conhecer, né? O tanto de cultura e de coisas que a gente tem para a gente explorar. E quando a gente vê um jovem assim, sem perspectiva, a gente fica tão triste, né? Por quê? Porque a gente vê que, às vezes, esse jovem não foi ainda tirado o véu que está nos olhos dele. Talvez ele não teve uma base, talvez uma estrutura familiar que o incentivasse, né? Talvez a educação que ele teve ali na base não demonstrou que estudar valesse a pena, né? Por quê? Hoje em dia, aí, com a popularização... Bom, eu sou da área de comunicação, mas eu sei que a popularização das mídias sociais tem, infelizmente, causado muito isso. Porque tem se mostrado muitos jovens, inclusive crianças, que são digitais influencers, que têm ganhado muito dinheiro, e aí tem mostrado, inclusive, tem criado-se uma versão à CLT. Né? Inclusive, tem criado alguns memes aí que, né, as pessoas têm colocado a CLT agora como se fosse um xingamento, como se fosse com um tom pejorativo. Você vai ser CLT quando você crescer. Gente, eu nunca, na minha vida, imaginei que isso iria virar algo pejorativo. Gente, CLT são os nossos direitos trabalhistas. Existem países que não têm isso, então a gente conseguiu isso com muita luta. Então, eu fico pensando que a gente enquanto adultos, enquanto sociedade, enquanto organizações, enquanto universidades, enquanto órgãos, mostrar para a nossa juventude que a CLT é, sim, importante, que são as garantias das nossas leis trabalhistas, sim, e que, se nós não tivéssemos, isso seria muito pior. Certo? A gente tem
mesmo com as leis trabalhistas que não são perfeitas, né, que a gente também não precisa tapar os olhos, né, a gente tem aí algumas questões, né, como a própria escala 6 por 1 aí, né, que está aí em votação, né, que tem sido discutida aí no Congresso. Então, mas a gente precisa entender que, se a gente não tivesse as leis trabalhistas, talvez a gente não teria nada, praticamente direito trabalhista nenhum assegurado. Então, a gente precisa mostrar para a nossa juventude, e a gente, enquanto professores, a gente tem esse papel, e nós, enquanto setor de carreiras, a gente tem, sim, o papel de mostrar para os jovens que, sim, vale a pena estudar. Estudar, sim, ainda é uma ferramenta, eu não vou dizer uma arma, mas é, sim, uma ferramenta para que a gente possa, sim, mudar a realidade da nossa sociedade. Não tem como fazer isso de outra forma. E as empresas precisam, sim, nos ajudar. Tá? Então, para eu concluir, quero colocar aqui a Universidade Católica à disposição aqui do Ministério Público do Trabalho. Tá? A gente fica aqui na mesma cidade. Quero colocar nós para que a gente possa pensar em soluções, para que a gente possa debater mais sobre isso, para que a gente possa ir pensar junto com as empresas. Nós temos aí uma boa relação com o mercado, temos vários parceiros, para que a gente possa pensar, inclusive, em outros eventos. Podemos também fazer eventos lá na universidade. Tá? Então, já quero colocar aí a universidade à disposição da professora também, para que a gente possa pensar em unir forças, para que a gente possa, sim, pensar em situações melhores de condições de trabalho, tanto para os jovens que vão sair, para os nossos alunos que vão se formar e para os nossos estudantes que estão aí entrando no mercado de trabalho, para os nossos estagiários.